Salve, rapaziada do Enraizando Futebol. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a partidaça que fez o São Paulo, botando o Botafogo no bolso e o quanto está perigoso para o Botafogo ser rebaixado para a Série B. Ao contrário do Botafogo, o São Paulo ocupa o topo da tabela do Brasileirão da Série A e tem grandes chances de ser campeão do Brasileirão. Então, segura aí, vamos fazer a vinheta e já eu volto pro vídeo. Ontem foi uma grande partida do São Paulo. Fica muito claro quando analisamos a quantidade de chutes, a quantidade de fundamentos praticados na partida. O São Paulo finalizou nada mais, nada menos que 31 vezes ao gol, enquanto o Botafogo finalizou apenas 8 chutes. Fica muito claro o quanto o São Paulo tem sido efetivo. Enquanto ele tem conseguido terminar as jogadas, o quanto eles têm conseguido chegar ao gol. E eu acho que muito em função dos gols que têm saído, da quantidade de gols que o São Paulo tem feito dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que o fundamento mais importante tem sido a finalização. É um time que finaliza muito bem, tem dois grandes finalizadores, o Luciano e o Brenner, são os dois principais finalizadores da equipe. São os homens gol. O Brenner hoje tem gol do Brenner. A torcida de São Paulo já está adquirindo essa frase, porque realmente é um jogador que não desperdiça oportunidades. É um jogador que, quando tem a bola, sabe o que fazer com ela e não brinca. É sempre muito objetivo em finalizar, em fazer gols. Muito em função disso, o São Paulo tem feito muito gol. Eu acho que isso é totalmente mérito, além dos jogadores de frente que têm realizado esses gols, também do Fernando Diniz. Porque é o que eu falo. Eu acho que o time hoje, que ele está segurando o treinador, pode passar por um momento difícil, mas ele vai colher. Eu acho que tem sido isso o São Paulo. Segurou o Fernando Diniz nos momentos difíceis e agora está colhendo. A gente vê que é um time na qual tem uma troca de passes que é exemplar. É uma troca de passes que envolve a zaga adversária, que balança para um lado e para o outro a zaga adversária, até abrir espaço. E aí se torna consequência dos espaços que tem achado o ataque do Fernando Diniz, o ataque do São Paulo. Então, muito mérito do Fernando Diniz. É um treinador excepcional, é um treinador que veio com uma proposta diferente para o Brasil, é um treinador que eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante na frente, pela coragem, pela batalha que ele tem enfrentado, mesmo com algumas dificuldades, mesmo quando sofreu pressão, soube controlar e agora está colhendo o que o São Paulo deve colher, porque o São Paulo é sim um time gigante, é sim um time muito grande, ele tem muita coisa ainda para colher. Parabéns ao Fernando Diniz, é um técnico excepcional que tem lidado de uma forma exuberante com o time do São Paulo. É um time que dá gosto de assistir, é um time que mostra um futebol inovador no Brasil. Na minha opinião, é um futebol diferente, é um futebol que traz riscos, mas quando sabe envolver o time adversário, faz gol, vai em busca do resultado e, mais que isso, apresenta um futebol perfeito. E se não é perfeito, chega muito próximo da perfeição, porque erros são consequências de um jogo que é muito rápido, que é muito intenso. E o Fernando Diniz tem buscado sempre isso, intensidade nos jogos. E é o que o São Paulo consegue apresentar para a sua torcida. Eu tenho certeza que a torcida de São Paulo se encontra muito feliz com a atual situação do São Paulo. Agora, avaliando a situação do Botafogo, é lamentável o que o Botafogo tem passado. É triste, é um futebol na qual não tem gosto de assistir do Botafogo. São muitos erros técnicos, são muitos erros de passe.
É um time que está deixando muito a desejar, é um time que se encontra em um local na tabela muito complicado, em uma classificação muito competitivo, o Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, o Botafogo corre um sério risco de ser rebaixado para a Série B, porque o patamar da Série A, o Botafogo parece não se encontrar com o patamar da Série A. O Botafogo parece ser um time muito inferior, então é muito provável que seja rebaixado. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha os números do Botafogo, vou falar aqui um pouquinho nos números de ontem. Olha que decepcionante. São apenas 8 chutes, um apenas à direção do gol, posse de bola de apenas 34%, precisão de passe de 70%, faltas 8 cometidas, 2 cartões amarelos, um vermelho, nenhum impedimento e nenhum escanteio. Então eu acho que fica muito claro do quanto tem sido um futebol que está arrastando. Os jogadores não parecem mais demonstrar vontade em jogar, não demonstrar raça, parece que está ali apenas por obrigação. Mas eu entendo também o lado deles, dificuldade de salários, é uma diretoria que tem sofrido para pagar os seus atletas, e eu acho que é um direito de um trabalhador, e os jogadores são trabalhadores, e assim como eu acho que eu também seria dessa maneira. Imagina você trabalhar na situação que o Botafogo se encontra, ainda com salários atrasados. É muito difícil a realidade do Botafogo, é uma realidade triste. Eu acredito que os torcedores estejam bastante decepcionados, muito triste com esse possível rebaixamento para a Série B, e que será uma tragédia para o Botafogo, porque além da condição financeira piorar, a qualidade técnica também vai piorar mais ainda do que já está piorando. Então é muito provável sim que o Botafogo seja rebaixado. É um time muito limitado, muito fraco e que infelizmente corre um sério risco. Mas o que a gente pretende, o que a gente gostaria é que o Botafogo continuasse, porque o Botafogo é um time que tem uma história. O Botafogo é sim um time que merece estar na Série A pela sua história, mas pelo mérito não é um clube que tem praticado futebol ideal para estar na Série A.